No mundo de hoje, muitos de nós damos como certo o fato de vivermos em um mundo de civilização, medicina moderna, lei e ordem. Os últimos séculos testemunharam enormes avanços na tecnologia, que estenderam a expectativa de vida humana muito além do que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. E em algumas partes do mundo, isso continua aumentando. A pessoa mais velha viva, Ethel Caterham, da Grã-Bretanha, acabou de comemorar seu 116º aniversário. Quando ela nasceu em 1909, a expectativa de vida na Grã-Bretanha era de 51 anos para homens e 55 para mulheres. Para o tema de hoje, no entanto, como sempre, vamos voltar um pouco mais no tempo do que o século XX. E se eu dissesse que houve uma época na pré-história humana em que nossos ancestrais teriam sorte se chegassem aos 13 anos de idade? Uma época em que doenças, competição e predadores tornavam a vida tão difícil para os primeiros humanos que a sobrevivência raramente ou nunca era garantida. Neste vídeo, vamos te levar de volta a cerca de 2 milhões de anos na pré-história da Terra, para um mundo perigoso ocupado por Homo habilis, o primeiro membro do nosso gênero. Nesse período da história, as regiões leste e sul da África realmente representavam um verdadeiro batismo de fogo para o nosso jovem ramo de linhagem. Em cada esquina, a chance de perder a vida pairava como um gosto amargo, e a vida desses macacos teria sido marcada pela paranoia como algo cotidiano. Sobrevivemos mesmo assim. Nossos cérebros cresceram, assim como nosso arsenal tecnológico. O que fazia deste mundo um lugar tão difícil de sobreviver? É hora de dar um passo atrás, até o amanhecer da humanidade, para descobrir qual foi o pior período para ter sido um dos primeiros humanos. Para entender as dificuldades e a baixa expectativa de vida do Homo habilis, precisamos compreender o mundo em que eles viviam. Esse macaco baixo, peludo e bípede, que se parecia apenas em parte com os humanos modernos, era um habitante de uma época tumultuada, na pré-história da África. Nosso gênero surgiu em um mundo em mudança, com florestas diminuindo e pastagens crescendo, forçando nossa linhagem a se adaptar rapidamente. Isso impulsionou as adaptações que associamos aos primeiros humanos, como a fabricação de ferramentas de pedra básicas, mas também os forçou a adaptar suas dietas, descobrindo novas fontes de alimento nas pastagens. Homo habilis era um novo habitante eficaz das savanas e estava entrando em um mundo que muitos animais já haviam colonizado há muito tempo. As condições nessas pastagens também estavam sempre mudando. As estações alternadas de chuva e seca teriam reduzido bastante a disponibilidade de certos recursos ao longo do ano, forçando esses macacos a se tornarem ainda mais adaptáveis. Como você pode imaginar, nem todas as espécies conseguiram se adaptar às tendências de resfriamento e secagem nesse mundo em transformação. Australopithecus, o gênero do qual o nosso próprio descendia, desapareceu por volta dessa época. As populações que conseguiram se adaptar migraram para as savanas e se tornaram animais como o Homo habilis. Mas aqueles que não conseguiram se adaptar foram extintos. O Homo habilis também teve que lidar com a ameaça constante de doenças e infecções nas savanas. A espécie era onívora, mas tendia a consumir mais carne do que os outros macacos que vieram depois dela. Embora a carne fosse uma boa fonte de energia e proteína para o Homo habilis, eles também corriam o risco de consumir parasitas e patógenos devido à alta ingestão de carne encontrada em carcaças. Sem nenhum conhecimento de procedimentos médicos ou cuidados, muitos Homo habilis teriam sucumbido aos efeitos devastadores das doenças enquanto seguiam suas rotinas diárias. Piolhos e carrapatos infestados de doenças, tênias, além dos perigos representados pela tuberculose, malária e intoxicação por vitamina A, teriam sido comuns e desenfreados nas planícies, levando à morte prematura
de muitos Homo habilis azarados. Além disso, a tendência de preferir carne os colocaria em situações extremamente perigosas. Outros necrófagos teriam competido com o Homo habilis pela posse de uma carcaça, o que provavelmente levou a consequências sangrentas para os macacos enquanto tentavam defender sua comida. Eles também parecem ter uma predileção específica por peixes, o que os colocaria em contato direto com uma série de espécies aquáticas que poderiam facilmente transformar qualquer indivíduo desatento em refeição. Além disso, a comida nunca era garantida para esses macacos, e a batalha constante para buscar e coletar alimentos nesse mundo em constante mudança só aumentava a pressão de ter que sobreviver dia após dia. À medida que o Homo habilis fazia a transição de uma espécie de bosques abertos para um habitante das savanas, ele teria se juntado ao ecossistema de um mundo desconhecido, no qual um número quase desproporcional de grandes carnívoros conseguia prosperar. Embora fósseis de Homo habilis com sinais de predação sejam raros, o grande número desses carnívoros vivendo em seu ambiente certamente teve um impacto tanto em suas populações quanto na expectativa de vida. Sabemos que símios anteriores e posteriores foram caçados por uma variedade de grandes carnívoros, e aqueles que compartilhavam as savanas com o habilis tinham uma diversidade ainda maior. Em primeiro lugar, uma das maiores ameaças à vida do Homo habilis teria sido a presença constante de grandes felinos e, na maioria das vezes, do tipo dente de sabre. Enquanto as populações de habilis exploravam as savanas, encontraram uma antiga ameaça que, provavelmente, também aterrorizou seus ancestrais australopitecos, deinófilos. Esse grande felino predador era conhecido por sua constituição muscular e por sua habilidade como caçador de emboscada nas savanas da África do Plioceno e do Pleistoceno. Provavelmente, agindo como um caçador solitário, ele se escondia entre as altas gramíneas de seu ambiente antes de usar suas garras afiadas e seus robustos dentes de sabre para dar um fim doloroso à sua presa. Outro ainda mais comum, na época do Homo habilis, era Megantherion, um dente de sabre apenas um pouco maior que um leopardo moderno, cujos grandes dentes caninos eram particularmente pronunciados. Era conhecido por sua versatilidade, sendo capaz de caçar tanto em ambientes de savana quanto de floresta, o que significa que, quando o habilis fugia para a segurança das árvores em busca de abrigo, ele provavelmente o seguia. Com patas largas e membros semelhantes aos de um leão, Megantherion era um perigo constante para esses primeiros primatas, primeiro os imobilizando e depois desferindo uma mordida devastadora. À medida que os humanos mudaram, esses felinos também mudaram, e ambos os animais acabaram por depender totalmente dos ambientes abertos de savana. Além disso, Homo habilis teve que lidar com os felinos panteríneos, parentes dos grandes predadores felinos com os quais compartilhamos o planeta hoje. Leopardos e leões ancestrais rondavam as savanas e florestas, sendo mais do que capazes de abater um pequeno hominídeo quando tinham a oportunidade. Os felinos foram uma ameaça constante ao longo de toda a história evolutiva dos humanos e chegaram até a competir com a nossa própria espécie, Homo sapiens, por alimento no final do Pleistoceno. Mas essa rivalidade tem suas origens nessas savanas, quando os humanos eram caçados e não os caçadores. No entanto, não eram apenas os felinos que se mostravam adversários mamíferos temíveis na época do Homo habilis. As hienas também eram um perigo comum nessas savanas. As hienas são necrófagas habilidosas e frequentemente teriam entrado em contato com nossos ancestrais quando se aproximavam de uma carcaça para se alimentar. Dado o tamanho de algumas das espécies arcaicas na África naquela época, as chances talvez nem sempre estivessem a favor de habilis. Pati crocuta brevirostris e Pati crocuta bellax, duas espécies da África do Sul,
que podiam atingir cerca de 1 metro ou pouco mais de 3 pés de altura no ombro, viveram ao lado de nossos ancestrais. Essas foram algumas das maiores hienas que já evoluíram e parecem ter sido muito bem adaptadas para esmagar ossos, arrancar membros dos corpos e carregar grandes presas em suas mandíbulas. Além disso, acredita-se que essas espécies possam ter vivido em bandos, agindo como uma equipe calculista ao abater e vasculhar presas. Dada o seu tamanho e força, ela pode ter dependido basicamente de intimidar grandes felinos e hominídeos para afastá-los das carcaças a fim de roubar sua comida ou suas caças. Ao caçar, ela teria confiado em seus membros robustos e musculosos para agarrar a presa antes de abatê-la com suas mandíbulas gigantes. Quando o Homo habilis descia até a beira da água para beber ou para pescar algo para comer, outros predadores estavam observando e esperando. No que viria a se tornar o Quênia, o habilis enfrentava uma ameaça ancestral perfeitamente adaptada para se esconder na água, antes de atacar com as mandíbulas quando chegava o momento certo. Esse animal era o crocodilo, mas não era um crocodilo qualquer. Essa era a maior espécie do gênero verdadeiro dos crocodilos, presente no registro fóssil. Crocodilus thorbjarnarssoni, conhecido da bacia do Turkana, pode ter medido até 7,5 metros ou 25 pés de comprimento. Dada a tendência do crocodilo do Nilo moderno de emboscar humanos quando as condições são favoráveis, essa espécie provavelmente emboscava não apenas o Homo habilis, mas também membros do gênero Paranthropus que viviam ao seu lado. Atualmente, não há fósseis humanos com marcas de mordida atribuídas a essa espécie. No entanto, a explicação para isso é bastante simples. Cientistas sugeriram que ele pode ter engolido humanos inteiros. Enquanto os crocodilos habilis thorbjarnarssoni não deixaram muitas evidências de ataques a humanos no registro fóssil. Seu parente próximo, Crocodilus anthropopagus, com certeza deixou. Afinal, ele recebeu esse nome por sua fama histórica de devorador de homens. Conhecido na Tanzânia na época de habilis, esse era o maior predador do desfiladeiro de Olduvai, onde foi encontrado um rico acervo de fósseis de humanos primitivos. Fósseis de hominídeos do desfiladeiro foram encontrados com profundas marcas de mordida que só podem ser atribuídas a esse crocodilo gigante, o que significa que ele era realmente um réptil com gosto por carne humana. Com 2 chifres triangulares de aparência sinistra sobre as orelhas, esse réptil surgia repentinamente da beira da água antes de arrastar sua presa de volta para as profundezas, imobilizando-a com o famoso giro da morte do crocodilo. Não teria demorado muito para ele consumir o corpo sem vida em apenas algumas mordidas, deixando uma marca permanente nos ossos que não conseguia digerir. Outro antigo rival da humanidade existia na grama alta da savana na época do Homo habilis, as cobras. As cobras estiveram lá desde o princípio, instilando um medo primordial nos humanos que persiste até hoje. E elas continuam causando milhares de mortes todos os anos. Muitas dessas mortes podem ser atribuídas aos assassinos camuflados, as cobras venenosas que ficam perfeitamente escondidas entre pedras e plantas. Enquanto procurava comida, Homo habilis provavelmente encontrava uma grande variedade de espécies de cobras, e enquanto várias poderiam fugir imediatamente, outras permaneceriam firmes. Existem 3 espécies extremamente venenosas que são nativas das savanas da África subsaariana atualmente: a víbora puff, a boomslang e a temida mamba negra. Cada uma delas teria evoluído ao lado dos nossos ancestrais, Homo habilis, e podem até ter desencadeado uma resposta evolutiva em nós. Foi sugerido que a prevalência de mortes causadas por cobras nesses primeiros humanos pode ter contribuído para melhorias em nossa capacidade de detectar cobras na grama e na vegetação rasteira.
O Homo habilis não era a única espécie de hominídeo nas planícies da África há 2 milhões de anos. Durante o período em que o habilis viveu em nosso planeta, ele dividiu as savanas com uma série de espécies aparentadas a ele. A lista exata de coabitantes mudou ao longo do tempo, mas enquanto o Homo habilis existia, ele convivia com o Homo rudolfensis, Homo erectus, Paranthropus boisei e populações remanescentes de australopithecus nas bordas das florestas. Embora não haja evidências de combates diretos entre essas várias espécies, certamente teria havido algum grau de interação nas savanas, considerando a época e o local. A parte mais difícil de coexistir com essas outras espécies pode ter sido as restrições que isso impôs à disponibilidade de alimento. O Homo erectus foi uma das primeiras espécies a ser um caçador ativo e era muito mais eficiente em obter carne do que o Homo habilis. Eles podem ter conseguido ser mais espertos do que as populações de habilis na hora de conseguir restos de comida e provavelmente tiveram um impacto direto na disponibilidade de fontes de alimento em uma determinada área quando a espécie finalmente surgiu. A possibilidade de violência entre essas espécies de humanos não pode ser descartada. A luta pela sobrevivência era difícil para cada uma dessas espécies nas savanas da África do Pleistoceno, e certas espécies podem ter estado dispostas a lutar com unhas e dentes para garantir alimento e proteger o futuro de suas famílias. Infelizmente, com os fósseis disponíveis, não há como afirmar isso de forma definitiva. Mas certamente seria uma das descobertas mais empolgantes da paleoantropologia encontrar evidências de uma interação como essa. Ou, alternativamente, talvez as relações deles fossem, mesmo que tensas devido à competição, totalmente pacíficas. Sabemos que o Homo sapiens interagiu e até mesmo cruzou com o Homo neanderthalensis no final do Pleistoceno, da Eurásia. Então, será que isso poderia ter acontecido ainda antes, nas savanas da África, com espécies ainda mais arcaicas? Apesar das dificuldades enfrentadas durante esse período da pré-história, sabemos que o Homo habilis acabou sendo extinto depois que o Homo erectus o superou, sendo este último descendente direto de uma população bem-sucedida de habilis. Com a capacidade de criar ferramentas de pedra mais avançadas que podiam ajudá-los de forma mais confiável a encontrar e preparar alimentos, o Homo erectus, sem saber, levou seu ancestral à extinção, colocando um fim em um dos períodos mais difíceis do registro fóssil dos primeiros humanos. Some isso aos avanços das mudanças climáticas que o erectus estava mais preparado para enfrentar do que o habilis, e você tem uma receita para o desastre. Lentamente, mas com certeza, as populações de habilis começaram a recuar das planícies, dando lugar aos seus descendentes avançados e tecnologicamente preparados. No entanto, a luta ainda não havia terminado. A humanidade ainda precisava enfrentar a primeira onda de migrações para fora da África e para as vastas regiões da Europa e da Ásia, onde novas espécies surgiriam e novos predadores apareceriam. A Era do Gelo estava a caminho, e logo os humanos estariam competindo por recursos em um dos ambientes mais hostis que o mundo veria no Cenozoico, a vasta estepe dos mamutes. Nada disso seria fácil de forma alguma. No entanto, ao longo de milhares de anos, os humanos iriam resistir,